Thiago, você tem uma carreira que era super sólida, né? A gente falou bastante dela. A primeira parte, planejada. A segunda, apesar de você comentar que não foi planejada, me parece muito bem estruturada, muito bem pensada. Né? Mas, de certa maneira, a gente percebe nos bate-papos que a gente tem aqui que as carreiras de sucesso, elas têm erros, elas têm tropeços. Se você puder, então, nos conte algum caso que você tenha errado, tropeçado, mas mais do que isso, como é que você agiu ou corrigiu? Uma ótima pergunta, porque quem olha o resultado nunca não acha que o processo foi um processo doloroso. Não, ele foi um processo muito difícil. Né? A mudança, eu não vou dizer que ela deu certo de imediato. Não deu. Né? Ela demorou para que, por mais que possa parecer que 5 anos é pouco tempo, para mim foi muito tempo. Foi muito duro num determinado momento. Durante o processo de transição, nem todas as pessoas com quem eu me deparei, Renato, foram tão compreensivas ou tão solícitas em ajudar nessa mudança de mindset, nessa mudança de mentalidade do público para o privado, ou entendiam que uma pessoa que conviveu tanto tempo no público estava em processo de adaptação. As pessoas não têm essa paciência. Então, eu vou te dar um exemplo. No primeiro momento, eu tive aqui uma transição com um grupo de colegas e, felizmente, não deu certo. Não deu certo. Mas isso não deu certo e a minha decisão foi muito simples. Eu tomei a seguinte percepção: não necessariamente não deu certo aqui e não vai dar certo em outro lugar. Assim como eu tinha entendido que ninguém nasce com uma bola de ferro amarrado no pé e eu não precisava passar a vida inteira na procuradoria, o fato de não dar certo num determinado lugar pela primeira vez não significa que eu deva deixar que isso abalasse a minha confiança no que eu poderia desempenhar num outro lugar. E eu continuei acreditando que estava no caminho certo. Então, o que eu fiz? Eu refiz meu plano de negócios e continuei trabalhando com a mesma tranquilidade, com a mesma dedicação, procurando focar aonde eu queria chegar, o que eu queria. Eu queria trabalhar com casos de relevo, com investigações que eu considerasse que fossem relevantes, de peso, com uma perspectiva internacional, com uma atuação corporativa com foco em clientes estrangeiros, né? Que tivesse aqui uma clareza e uma combinação de temas que não fossem exclusivamente só de um assunto ou outro, que tivesse uma riqueza de perspectiva. Então, quando eu vim para cá, eu me lembro muito bem, o José Eduardo me disse: olha, a gente queria que você trabalhasse com... eu falei que eu queria trabalhar com tecnologia, né, proteção de dados também, mas ele me disse: olha, mas você não pode deixar de fazer o que você fazia na Procuradoria, que era anticorrupção e direito público. Eu falei: não, tudo bem, sem nenhum problema. Eu quero realmente ter uma atuação mais... E hoje eu talvez seja um dos poucos sócios que está em mais de uma área aqui dentro, o que é um dogma dentro de um escritório grande, né? Até hoje a turma brinca comigo. Hoje eu levo com muita tranquilidade, Renato, porque, como eu te falei, você tem que estar em paz com aquilo que você acredita que pode oferecer de melhor. E o que eu acho que eu posso oferecer de melhor é uma perspectiva multidisciplinar do meu trabalho. Por ter passado por tantos lugares, seria contraditório eu chegar num determinado momento, escolher uma área e ignorar todo o resto, tudo o que aconteceu para trás. Né? Então, quando na transição as coisas não aconteceram como eu tinha planejado no início, a decisão que eu tomei, qual foi? Voltar ao meu plano de negócio, reestruturá-lo e seguir um outro caminho. Mas eu não deixei que aquilo abalasse a minha convicção. Pra você ter uma ideia, na primeira vez que eu peguei aqui um contrato, eu tive que revisar ou ajustar. Ele passou por... O colega que trabalhava comigo tinha revisado e feito críticas, eu tive que revisar mais 10 vezes. Eu falei: puta, será que eu vou conseguir me adaptar a essa linguagem? E foi difícil, não foi fácil, né? Mas toda vez que eu errava, eu não procurava esquecer aonde eu tinha errado, eu tentava internalizar, parava, respirava, olhava para o problema, olhava para o erro, e dali para frente eu tentava não repetir, eu tentava consertar. E eu, todos os anos, de lá para cá, todo ano eu monto um plano de negócio sobre o que eu vou fazer no ano, eu tento estabelecer algumas metas, alguns temas, algumas áreas que eu vou me dedicar com mais profundidade. E, felizmente, ao longo desses anos, essas áreas que eu me dediquei e têm sido áreas que têm tido uma grande repercussão. Mas eu acho que o grande trunfo está em
olhar e planejar um pouco todo ano e, se não der certo, voltar, mudar o curso, mas não deixar de seguir adiante aqui. Foi essencialmente essa a minha decisão.